Neste vídeo, o respeitado jornalista Alexandre Garcia revela detalhes essenciais sobre as escolhas equivocadas que Lula tem feito, contrastando-as com as decisões que Bolsonaro jamais permitiria ou cometeria no Brasil. Lula, de acordo com Garcia, está seguindo um caminho cada vez mais desfavorável, indo contra a vontade do nosso país ao apoiar seu aliado Nicolás Maduro, que tem a intenção de invadir a Guiana, mesmo com a presença da Força Aérea Americana já preparada para agir. O jornalista destaca que toda essa movimentação por parte de Maduro só está sendo possível devido ao apoio financeiro e político de Lula. Garcia levanta a questão de como a história seria diferente se Bolsonaro estivesse no comando. Assista ao vídeo para uma análise mais detalhada. Antes de prosseguir, peço gentilmente que dedique um momento para deixar seu like, inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho para receber nossas atualizações. Seu comentário é fundamental, pois contribui para que mais patriotas tenham acesso a essas informações relevantes. Agradeço antecipadamente pelo seu engajamento. O presidente Lula pode fazer algo muito importante para o continente que Bolsonaro, se fosse presidente, não poderia fazer. Demover Maduro de suas ambições territoriais na Guiana. Aí eu explico por que Bolsonaro não poderia. Bolsonaro rompeu com Maduro e admitiu em Brasília a embaixadora de Juan Guaidó, que era o presidente de direito da Venezuela, digamos assim, sob o ponto de vista do Estado brasileiro no governo Bolsonaro. Juan Guaidó está com ordem de prisão contra ele. A embaixadora de Guaidó aqui de Brasília não pode nem voltar para a Venezuela, senão vai ser presa, né? Então eu digo, não teria chance alguma Bolsonaro com Maduro. Bolsonaro não ia. Fosse presidente hoje, Maduro não ia querer conversa com ele, né? Já Lula é credor de Maduro. Até apresentou-o como legítimo guardião da democracia relativa e dos direitos humanos na Venezuela. Tentou enfiá-lo goelas abaixo dos presidentes sul-americanos reunidos em maio em Brasília, com tal insistência que irritou até o socialista chileno Gabriel Boric. Pois no continente, Maduro deve muito a Lula. E Lula, então, é o mais indicado para impedir que Maduro se lance numa guerra de conquista. Será que a gente vai ter que esperar a Força Aérea Americana? Que já está lá, na Guiana. E os caças americanos já são bem superiores que os ultrapassados Sukhoi, que estão lá na Venezuela. A Comissão Eleitoral da Venezuela anunciou que o resultado do referendo foi de 95% favorável. É uma retomada do Essequibo, negando o Acordo de Paris, aquele acordo de 1899, que diz que foi uma fraude, e dando sim para outras 4 perguntas, inclusive a última sobre a retomada. Uma das perguntas é sobre, aceita então o acordo Guiana-Reino Unido, né, que foi algo que estava encaminhando uma solução para a ONU resolver essa história do Essequibo. Porque há fatos históricos anteriores que justificam a reivindicação da Venezuela, né? Quer dizer, justificam que haja reivindicação. Mas já houve o arbítrio de Paris, acho que houve arbítrio em Roma também, Genebra, sim, Genebra. Roma foi sobre um território brasileiro. Joaquim Nabuco não soube defender direito, pelo jeito, e o rei Vittorio Emanuele decidiu dando mais para a Guiana e menos para o Brasil. Ou Guiana não, a Guiana inglesa naquele tempo. Foi na virada do século, por aí. E nós perdemos, assim, um território maior que talvez o tamanho de Alagoas, Sergipe, por aí.
Bom, a última pergunta, né, é: você concorda em ocupar Essequibo? Essequibo vai ser mais um estado da Venezuela. Aliás, o Chávez, em 2006, já botou a 8ª estrela na bandeira, representando Essequibo. É um negócio preocupante. Então, 95% dos que votaram querendo a anexação. Só que o resultado engana, porque dos 20 milhões e 700 mil eleitores, compareceram apenas 10 milhões e 500 mil, e 95% de 10 milhões e 500 mil dá 9 milhões 970 mil eleitores, ou seja, 48% dos eleitores. Se fosse exigida a maioria absoluta, né, e não simples, a ideia de invasão da Guiana estaria reprovada pelo eleitor venezuelano, que deve ter, ou se é eleitor que fugiu para a Colômbia ou para o Brasil, o eleitor que dá, eu não vou dizer não, mas não vou nem aparecer lá. Bom, Maduro quer desviar a atenção dos problemas internos. Isso é óbvio, todo ditador faz isso. Arranja uma atenção externa para tirar o problema interno. Suspender uma eleição, ele tem prazos de eleições. Se der uma guerra, a eleição fica em suspenso. Estamos em estado de guerra. Tentar unir os venezuelanos em torno de um objetivo nacional. Isso é óbvio. Né? E, se der tudo certo, ainda se apossar de reservas de petróleo, que são gigantescas. Está aí uns 11 bilhões, 15 bilhões de barris, principalmente na plataforma continental, no mar territorial. Uma das perguntas é: você concorda que a Guiana explore o mar territorial, que não tem delimitações e tal? Uma coisa assim. Quer dizer, eles estão de olho no mar territorial também. Bom, a Guiana, no ano passado, cresceu 63% no PIB por causa do petróleo. A Venezuela tem suas razões históricas, como tem a Argentina sobre as Malvinas, mas Maduro corre o risco de repetir o destino de Galtieri. O ditador Galtieri precisava unir o país, fazer os argentinos esquecerem os problemas internos. Aproveitou uma reivindicação histórica, só que se tornou invasora, se tornou agressora, e aí perdeu a razão. E ainda perdeu 650 jovens soldados. E Galtieri perdeu o poder, foi derrubado e encerrou o ciclo de generais. E a derrota argentina ainda derrubou o moral nacional. Um antecessor de Maduro, um outro ditador venezuelano, Marcos Pérez Jiménez, eu lembro, foi em 1958, fez exatamente a mesma coisa. Estava assim, declarando guerra à Guiana para invadir e tomar Essequibo. Só que os militares não queriam guerra e derrubaram o ditador, Pérez Jiménez. Será que Maduro deu uma olhadinha na história? Não foi Lula que sugeriu que amigos do Hamas interferissem para libertar os reféns? Pois agora ele é o amigo que pode, em seguida, interferir. Semana passada ele disse: precisamos baixar o facho, se referindo ao caso. Mas não especificou o alvo da recomendação. Não disse que era baixar o facho do Maduro. Em seguida, falou sobre os dois países. Espero que o bom senso prevaleça do lado da Venezuela e do lado da Guiana. Como assim, do lado da Guiana? A Guiana é alguma ameaça? A Guiana vai ser agressora? Nesse conflito, o sujeito ativo
é a Venezuela, e o sujeito passivo é a Guiana. O que é para a Guiana ter bom senso? É entregar 70%, 74% do seu território para não ter guerra? Aliás, foi esse o conselho que Lula deu em abril, numa outra guerra. Ele sugeriu entregar a Ucrânia, poderia ceder a Crimeia para terminar a guerra. A Venezuela pode ter armas russas, chinesas, mas os russos estão ocupados com a Ucrânia e com a Europa Ocidental. Os chineses não vão querer chegar tão perto dos Estados Unidos agora. E não custa lembrar que a Guiana era colônia inglesa e tem acordos de defesa com os ingleses, e os Estados Unidos ajudaram a Inglaterra a recuperar as Falklands. E os Estados Unidos já mostraram tudo lá. Já estão mostrando agora. E é a oportunidade de Lula. Nós, gaúchos, dizemos que cavalo encilhado não passa duas vezes. Este é o momento oportuno para Lula montar no cavalo da pacificação e compensar os tropeços dessa última viagem internacional.